Programa Prime Leads, um oferecimento. Novitá, alimentação empresarial. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Hoje eu tenho satisfação, alegria de receber um amigo querido, Francisco Martinez. O Francisco é o fundador da Indelta. A Indelta é um ecossistema de negócio, uma iniciativa extraordinária que nasceu no coração do Francisco e ele, com esse espírito empreendedor, acabou materializando e hoje tem ajudado os empreendedores, executivos, e ele vai falar um pouquinho sobre a Indelta, sobre a sua história no decorrer desse programa. Francisco, prazerzaço receber o amigo aqui, obrigado pelo carinho de sempre. Falei antes do programa, a paciência que você tem com o amigo aqui, obrigado pela tua amizade. Obrigado, Luciano, pela amizade, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui, para a gente trocar um pouquinho de experiências, visões. Queria presenteá-lo, amigo, com o meu livro. Nós já falamos um pouquinho sobre o poder que a mente tem na vida do ser humano, quer seja para o lado da vitória, quer seja pelo lado da derrota, depende daquilo que ele cultiva na mente. Eu sei que você é uma pessoa que acredita muito no poder da mente, então quero aqui te entregar um livro, um presente para o amigo. Muito obrigado, Luciano. E pedir que você seja também o porta-voz para fazer com que o livro chegue ao nosso querido amigo Mark, também lá da Indelta, que é o CFO da Indelta, um amigo querido também, que você, por favor, entregue para ele essa obra aí que a gente está muito feliz de poder lançar no mercado e contribuir com os executivos que hoje precisam resolver conflitos com as suas mentes. Obrigado, Luciano. Com certeza, vindo de você, o texto é interessantíssimo. Esse é um tema que a gente gosta muito, como você sabe, que é tudo basicamente parte dessa vontade, né, que está em algum lugar na nossa mente, né, tanto para fazer como para não fazer, né? Então... Amigo, para o nosso telespectador conhecer a tua história, a tua jornada, se você puder, por favor, compartilhar, Francisco. Claro, Luciano. Bom, a melhor definição, acho que porque eu sou, é uma alma inquieta, né? Então, acho que eu fui sempre uma alma inquieta e comecei a me interessar por negócio muito jovem, né? Porque eu não me conformava de não poder ter acesso a algumas coisas, então eu comecei a tentar viabilizar e sempre concluí que sozinho era muito mais difícil fazer as coisas, né? Então, a minha experiência, dizem que a gente faz aquilo que a gente faz hoje em dia, quando a gente gosta do que faz, está feliz, algo parecido com o que a gente fazia quando era criança, quando a gente não tinha preocupação com dinheiro. Então, eu comecei juntando amigos para viabilizar coisas que eu queria viabilizar, depois tive a oportunidade de fazer engenharia eletrônica e muito cedo eu me cansei do mundo corporativo, porque eu me sentia muito preso a alguns dogmas e aí eu quis empreender bastante cedo, com 27 para 28 anos eu montei a minha primeira empresa, que acabou se tornando uma empresa líder em alguns segmentos na área automotiva e esse negócio deu bastante certo e começou a gerar caixa. Então em 87 nós montamos um primeiro veículo de investimentos para participar de empreendimentos, basicamente de empresas de fora que queriam vir para o Brasil. A gente viabilizava com investimento e depois o exit strategy era vender para as próprias empresas lá de fora. E mais ou menos com 50 anos, quando a gente começa a cada vez mais se incomodar com o propósito, eu fiz uma transição, fui para o conselho de administração e nós montamos essas estruturas para trabalhar em rede, né? A gente acredita muito nesse conceito de redes colaborativas cada vez mais. Assim, sair de modelos de escassez e para modelos de abundância, né? Então, o que a gente busca fazer na Indelta é criar sistemas de abundância, basicamente juntando as partes que fazem mais sentido para fazer negócios, né?
Então, a gente tem trabalhado bastante para integrar empresários, empreendedores, investidores e executivos, né, que têm um propósito comum, que é unir as forças para viabilizar negócio. E aí tem todo um princípio de generosidade, de você dar primeiro, né, se colocar à disposição, colocar suas competências, que é algo que nos une, né, profundamente, né, Luciano? Sabe? Agora, você sempre teve uma visão, digo, revolucionária, né? Você sempre está enxergando aquilo que poucas pessoas enxergam, né? De onde saiu isso, Francisco? Desde novo, né? Porque eu me lembro até essa questão lá da historinha do fliperama lá, né? Do autorama, né? Dos carrinhos. É você sempre estar à frente, né? De onde saiu essa característica tão específica do Francisco? Eu acho que a questão da criatividade e da inovação está ligada ao fato de você não ter medo de errar, né? E medo de combinar coisas que aparentemente não fazem sentido, né? Eu acho que quanto mais você ficar preso àquilo que é óbvio, menos inovação, menos criatividade você vai ter. Então, eu acho que tenho essa característica nata de não ter medo de fazer laboratório, experimentação, e isso às vezes dá certo e muitas vezes não dá certo, mas não tem problema, você continua tentando, uma hora você acerta a fórmula. Agora, falando da Indelta especificamente, que é um ambiente onde eu falo sem precisar jogar confete na cabeça do amigo, porque a gente passa da idade de jogar confete na cabeça das pessoas, mas eu tenho um carinho especial, além da sua pessoa e do Mark, de toda a família Indelta, mas do negócio, né, da essência do negócio, que está muito conectado com aquilo que nós acreditamos, que é juntar pessoas de qualidade com propósitos únicos para alcançar objetivos comuns. Como é que nasceu a Indelta? Como é que você falou, cara, eu vou criar a Indelta? Como é que isso nasceu no teu coração? E para o nosso telespectador conhecer, o que a Indelta promove hoje no mercado, Francisco? Eu sempre tive um inconformismo com o jeito que os ambientes de negócios funcionam, especialmente nas próprias empresas, né? Então, eu sempre tive esse desejo de criar um ambiente de negócios muito mais saudável, que possa permitir que as pessoas fiquem mais felizes. Quando eu li uma vez que 83% dos executivos se sentem infelizes, é óbvio que tem alguma coisa errada, né? Então, os ambientes de negócio, eles precisam ter, primeiro, um propósito compartilhado, né? E tem que ser um autopropósito compartilhado. Então, a gente sempre quis unir pessoas do bem, né? Pessoas com nível mais alto de qualidade humana, para desenvolver grandes negócios, porque o grande negócio te motiva mais, né? A gente diz que os nossos maiores KPIs na Indelta são brilho nos olhos e está bem, né? Sorrir. Se você levanta de manhã e não tem brilho nos olhos para fazer aquilo que você está fazendo, tem alguma coisa errada. É melhor ir para algum lugar que você se sinta com brilho nos olhos, né? E você tem que estar bem, né? Então, os ambientes que apagam o teu brilho nos olhos e te deixam infeliz, você deveria tentar mudar, né? Então, a Indelta, ela tem esse propósito de criar um ambiente mais saudável, mais confiável, que integre essas pessoas com esse propósito comum, né? Nós achamos que a melhor forma de a gente se sentir sereno é saber que você pertence a um grupo que se importa com você. Então, o conceito de rede de negócio, de business community, está muito ligado a essa questão de você estar com pessoas que se importam com você. E obviamente, cada um de nós, temos que nos importar com todos que estão ali, né? O que eu posso fazer por cada uma das pessoas. Só que quando todo mundo está com esse espírito, está todo mundo olhando por você, você não precisa se preocupar. Né? Então, isso aí é o fundamento da Indelta. E óbvio que a gente tem estruturas, porque quando você junta uma rede, você tem muita originação de oportunidades. O problema é que se você não tem uma estrutura que organiza isso depois, não sai negócio, né? Então, a Indelta, ela tem uma infraestrutura física, tem os business centers, tem as estruturas de execução e esse campo potencial, que é um campo exponencializado, seja para você
desenvolver capital social de mais qualidade, aprender mais, né? E poder ter múltiplas oportunidades de execução, de fazer coisas que você quer fazer. Mas para isso tem um ponto que é fundamental, que é ter um grande sonho. O que a gente observa é que a maior parte das pessoas não tem um grande sonho. Então isso a gente sempre incentiva a pessoa a ir buscar. Agora, quando a gente fala de um espírito e de um ambiente cooperativo, eu acho que o desafio está em lidar com o padrão mental do ser humano, que é para mim, para minha necessidade, é para minha empresa, para minha carreira, e o propósito da Indelta é quebrar um pouquinho essa visão de vida, entendendo que junto a gente é mais forte, pode chegar mais longe. Eu acho que esse, assim como a Prime lida com esse desafio, também é o mesmo desafio que a Indelta tem. Eu queria explorar um pouco mais sobre esse desafio de mudança de mentalidade no próximo bloco, tá bom? Perfeito. Vou pedir a tua licença por um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Francisco Martinez, o Francisco que é o fundador da Indelta. Nós voltamos no instante. Olá, eu sou Mariana Teixeira, diretora da PKT Desenvolvimento Empresarial. A PKT é uma empresa de consultoria que já atua há mais de 20 anos no mercado, focando em estruturação das empresas de médio porte na região interior de São Paulo. Percebemos que uma necessidade importante das empresas de médio porte é mapear o seu mercado de atuação, entender a concorrência e montar uma estratégia comercial baseada em dados atualizados e confiáveis. Por isso, estruturamos uma consultoria especializada na área comercial e formamos uma parceria em tecnologia com plataformas de dados. Se você também tem essa necessidade na sua empresa de estruturar a área comercial e a inteligência em vendas, vamos conversar e acelerar os seus resultados. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Francisco Martinez, o Francisco que é fundador da Indelta. Francisco, eu encerrei o primeiro bloco falando do desafio do padrão mental do ser humano, né? Não é nem do executivo, né? A gente foi educado culturalmente a ter sucesso, guardar dinheiro para nossa segurança e às vezes faz com que isso nos obrigue a andar isoladamente, né? E a Indelta tem, assim como a Prime, tem um propósito de quebrar isso, né? Você acha que isso é um dos desafios que você tem hoje dentro dessa tua responsabilidade de criar um sistema e um ambiente cooperativo? A nossa observação, lidando com bastante pessoas, e provavelmente é parecido com o que você observa, né, no dia a dia, é que a maior parte das pessoas não são protagonistas, né? Eu diria que mais de 80% das pessoas que a gente convive não são realmente protagonistas. E a falta de protagonismo leva a uma série de problemas para a própria pessoa, né? E eu acho que o protagonismo está ligado a esse grande sonho. Aí a gente costuma desafiar as pessoas lá, assim, o que você faria se você tivesse $1 bilhão na sua conta? Né? Porque é para você sair do paradigma da escassez de dinheiro. A gente fica muito preso ao paradigma da escassez do dinheiro e a gente acha que não dá para fazer as coisas. E a gente acha que não dá porque muitas vezes a gente se vê sozinho, né? E quando a grande chave para você fazer as coisas é se unir com outras pessoas, né? E criar um sonho comum, né? Criar a famosa mastermind, né? Mas acho que o protagonismo nasce desse grande sonho, da vontade de realizar alguma coisa. Mas eu acho que grande parte da realização
ela se dá coletivamente, não dá para fazer as coisas sozinhas. Então, como você na Prime, né, essa filosofia que a gente tem em comum, né, desenvolver esse capital social de alto nível, você está sempre disposto a colaborar, você tem uma visão generosa, eu acho que isso é fundamental. Agora, Francisco, você está deixando um legado, né, para as gerações que chegam aí, não só em relação aos negócios, mas em relação à visão de vida, né? Você tem a consciência da responsabilidade que você tem, da influência que você tem hoje, nesse papel de protagonismo que você assumiu na sua trajetória de vida? Eu acho que a antroposofia diz que entre 42 e 49 anos, aquele setênio é muito ligado a propósito, né? E nesse período, eu comecei cada vez mais a observar algumas coisas. Primeiro, a gente está vivendo cada vez mais, né? O IBGE diz que para quem já fez 60 anos, a expectativa de vida cresce 2 dias por semana, né? Então, nós temos que nos preparar para viver mais e melhor, né? Então, eu comecei a observar que as empresas ficaram cada vez mais seletivas, com relação à idade, né? Então, o indivíduo com 45, 50 anos, ele está velho para o mercado de trabalho. Isso as empresas muitas vezes ceifam a melhor parte da vida, né? Dessas pessoas, da realização que elas têm. Tem estudos que dizem que você entre 60 e 70 anos é o máximo da realização. Depois as 2 outras faixas entre 50 e 60 e entre 70 e 80. Quando você ceifa, aí você desperdiça, a sociedade desperdiça talento, desperdiça conexões, desperdiça até recursos que essas pessoas têm. Então, comecei a observar isso e especialmente a vontade que veio foi de criar uma plataforma que integre os mais jovens, né, os empreendedores que querem fazer com a experiência dos mais seniors, com quem tem o recurso para investir, e com quem já tem as grandes companhias, mas precisa de inovação, precisa de gente mais talentosa. Então, o legado aqui que a gente tem buscado por meio da Indelta é criar essa plataforma que integra e que se relaciona com os vários stakeholders do mercado. E a gente espera poder fazer isso e deixar como um legado aí, junto com você e todo o teu time da Prime. Agora, a vida não é um mar de rosas, né, Francisco? A vida também nos leva para caminho de espinhos, né? E às vezes as pessoas acham que na vida tudo é fácil, que você conquista as coisas simplesmente a partir de uma vontade. E a gente recentemente saiu, ou estamos saindo de uma pandemia, algo que a gente nunca imaginou antes viver. Como é que foi para a Indelta? Eu sei que vocês passaram muito bem, saíram melhor que a maneira que vocês entraram. Como é que você lidou com esse desafio dentro desse ecossistema que no fundo depende de gente, né? Que é um ecossistema de pessoas, e uma vez que você está impossibilitado de reunir pessoas, eu imagino, assim como eu na Prime, perdi algumas noites de sono para tentar sair de dentro da caixa para olhar possibilidades dentro de desafios. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Você olhar para um problema como uma oportunidade e não como um problema em si, né? Como é que foi? Ou como é que foram esses 2 anos comigo? A gente procura sempre, acho que na vida, se você não for otimista, você sucumbe, né, esses períodos, né, porque você pode entrar numa espiral bastante negativa. Então, a gente procura sempre olhar o meio copo cheio, né, quer dizer, o fato de ter havido restrições para os encontros presenciais nos possibilitou ter muito mais atividades online, né? Então a gente aproveitou esse momento para criar novas modelagens, né, para esses encontros, para o próprio desenvolvimento dos negócios. Tinha algumas coisas que a gente queria fazer e que não dava tempo porque tinha muita atividade física no Business Center, então a gente teve tempo para fazer isso. Mas assim, a parte realmente de infraestrutura física, que é um dos serviços, foi bastante prejudicada nesse período. Por sorte, a gente estava líquido, né? A gente estava com recursos para tocar isso e conseguimos, felizmente, superar essa fase
Então, pronto para crescer, para ampliar a estrutura da Indelta. Agora, você é uma pessoa de relacionamento, né? Você é uma pessoa conectada com pessoas especiais, você é uma pessoa que está sempre disposta a se aproximar de pessoas para ajudar. Como é que você consegue, dentre tantas responsabilidades que você tem, Francisco, continuar fidelizando seus relacionamentos, desenvolvendo novos relacionamentos, ainda que isso é uma parte estratégica do teu negócio, mas a gente sabe que a nossa agenda é sempre um desafio que a gente tem. Como é que você consegue separar um tempo para poder fomentar o teu network? A gente acredita, Luciano, que para a gente se relacionar tem que ter algum tipo de interesse comum, né? Então, como a gente está no mundo dos negócios, desenvolvimento de negócios, a gente usa as oportunidades que nós temos para analisar essa oportunidade para quem pode ser muito legal, né? E a gente usa a oportunidade para manter vivas as conexões, né? Esse sistema de conexões é como o cérebro, né? O cérebro, para reforçar os aprendizados, né, e a potencialidade, ele precisa manter vivas as conexões, né? Precisa ter a serotonina ali que encapa essas conexões. Então, a nossa serotonina aqui são os negócios, né? Cada oportunidade para nós é uma oportunidade de manter aqueles relacionamentos estratégicos vivos. E toda vez que eu vou para a Indelta, eu me surpreendo com as novidades, né? Parece que é um local ali onde brota novidades, né? E você sempre puxando as novidades e as oportunidades. Olhar para o futuro, o que você tem? Eu sei que você é um cara que não para. O que você pode adiantar para nós aqui em relação ao futuro da Indelta, ou aquilo que está acontecendo, que até talvez eu não esteja sabendo ainda, porque a gente não se fala talvez há um mês. O que está acontecendo de novo lá e o que você tem como visão do futuro, Francisco? A gente está bastante animado com a criação de alguns veículos de investimento, né? A gente começou a perceber uma oportunidade, especialmente nessa área de Corporate Venture Capital, né? Então, nós estamos trabalhando junto com o Parque Tecnológico de Itaipu. A gente criou um veículo de investimento, que é a Foz Ventures. E então esse veículo, ele é um veículo para corporações e investidores estratégicos que querem investir na área de energia e smart cities, né? Então a gente tem uma tese comum, acho que tem uma inovação aí, porque é o primeiro fundo de multi-corporate VC com tese comum para todos os investidores aí, né? Então a gente está criando um grupo de empresas bastante interessantes. E tem oportunidades gigantescas aí, por exemplo, como hidrogênio verde, né? A gente estava falando há pouco, né? Como uma nova oportunidade aí para você ir para o campo das green technologies, né? E também a expansão da Indelta globalmente, que é um grande sonho nosso. Francisco, prazerzaço recebê-lo aqui no programa da Prime. Aliás, a gente estava costurando essa oportunidade já há um bom tempo. E fico feliz de hoje eu estar concretizando esse sonho de trazer um amigo aqui. Você sabe o carinho, o respeito, a admiração que eu tenho por você, pelo teu trabalho, pela tua vida, pela tua história. É uma honra recebê-lo aqui. Queria te agradecer pela gentileza de sempre, que você sempre demonstrou em relação à minha pessoa, a Prime, e dizer que o programa aqui está à sua disposição. Sempre que o amigo quiser vir para compartilhar novidades da Indelta, o convite é permanente para que você esteja aqui com a gente. Luciano, muito obrigado. Esse carinho e admiração é recíproca, como você sabe, e o que a gente mais deseja nesse momento, aproveitando a ocasião, é que a gente realize ainda mais coisas juntos, né? Porque acho que essa comunhão de valores e de propósitos é fundamental e a gente tem isso. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por a tua companhia em mais um programa da Prime. Lembrando que o Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento. Novitá, alimentação empresarial.
sou Mariana Teixeira, diretora da PKT Desenvolvimento Empresarial. A PKT é uma empresa de consultoria que já atua há mais de 20 anos no mercado, focando em estruturação das empresas de médio porte na região interior de São Paulo. Percebemos que uma necessidade importante das empresas de médio porte é mapear o seu mercado de atuação, entender a concorrência e montar uma estratégia comercial baseada em dados atualizados e confiáveis. Por isso, estruturamos uma consultoria especializada na área comercial e formamos uma parceria em tecnologia com plataformas de dados. Se você também tem essa necessidade na sua empresa de estruturar a área comercial e a inteligência em vendas, vamos conversar e acelerar os seus resultados.